introdução desse assunto. Então vamos lá, eu peço a você que está aí chegando agora que, por favor, compartilhe essa aula, e o compartilhamento se dá aqui nesse aviãozinho à sua direita no celular, pelo menos o meu aqui é à minha direita, e você clicando aqui vai aparecer uma série de pessoas, de contatos, e você compartilha com esses contatos para que a gente possa atingir mais pessoas. Eu lembro que tudo isso é necessário porque em época de eleição as mídias sociais, dentro do seu direito, dentro das suas regras, né, que a gente tem que respeitar, porque o Instagram, por exemplo, é uma mídia social particular, ela pertence a uma pessoa, né, e ela, se a pessoa ela determina o que tem que ser feito, a gente tem que entender e se adaptar. E a partir dessa adaptação, eu peço a vocês que compartilhem a aula para a gente chegar mais com mais perfis e mais pessoas, tá certo? Então, vamos lá? Eu não vou falar só de acupuntura hoje, tá? Então, a aula vale aí para a sua vida e você pode já começar a praticar, quem não é acupunturista, hoje mesmo. Mesmo você que é acupunturista e não tem condições de alguém punturar em você ou você se punturar, você pode praticar isso. E também, muito que eu vou falar, até porque a temática é masculina, em algumas opções a gente pode estar oferecendo também para a mulher. Mas a grande pegada nossa, e começo a minha aula agora, prestando atenção todo mundo, a grande pegada dessa ideia é você entender o seguinte, preste atenção. Grande parte do meu grupo, né, das pessoas que me seguem, grande parte da nossa clientela é feito por mulheres. Ok? E falar da saúde energética do homem para a mulher, para mim é uma novidade muito legal, muito importante. Por quê? Porque, de certa forma, nós estaremos estimulando, a partir de um conhecimento sólido, prático, estaremos estimulando você a entender melhor o que se passa na cabeça e também na fisiologia do corpo masculino, que pode ser feito aí, você pode praticar isso com o seu marido e, obviamente, com seus pacientes. Mas o ideal é você entender as diferenças para poder compreender. Porque existe uma diferença muito grande entre ter paciência, tolerância, tolerar e compreender a pessoa. Entende? E a compreensão, ela vem... ela é moldada, ela é modelada, ela é constituída de elementos racionais que são que possuem como conteúdo o afeto. Então, quando eu falo em compreender, eu estou falando no caso, você, mulher, em você analisar as informações e entender essas informações sob um viés de possibilidade para poder ajudar. Essa é a minha pegada. Quer dizer, você, ao invés de ter uma linha de raciocínio, com um conteúdo de ideia instintivo, imediato, onde a crítica ela se faz para a gente bloquear a possibilidade de ajuda, quando eu busco a compreensão do determinado fato, eu coloco uma intenção que é ajudar a pessoa. Então vamos aqui pegar um exemplo para você entender melhor. A minha intenção é essa. É simplesmente oferecer você subsídio técnico, prático, um conteúdo, que você consiga compreender as ações, compreender as manifestações, compreender o modus operandi do seu marido, talvez do seu pai, e obviamente seus pacientes, fato. Mas entender que a estrutura fisiológica do corpo masculino, ela trabalha de maneira diferente, e essas diferenças, diferente em relação à mulher, essas diferenças, elas são, como eu posso dizer, elas são necessárias de se compreender, no sentido de que o homem, ele é mais técnico, o homem é pragmático, o homem
tem uma função de fornecer segurança, e o mecanismo evolutivo que construiu todo esse processo, ele exatamente há milhões de anos atrás, ele formatou uma codificação para cumprir com uma função que é a sobrevivência. Então, o seu marido, o seu paciente, o seu irmão, o seu pai, ou enfim, ele não tem condições de assimilar informações e produzir uma manifestação diferente daquela que a natureza dele lhe ofereceu. Ele só poderá aprender a ser mais afetuoso, mais carinhoso, mais próximo, se você entrar com a compreensão e oferecer exemplo. Então, o ideal desse conteúdo aqui é perceber que o corpo masculino, que a estrutura fisiológica masculina, ela foi constituída para proteção, e a proteção é necessário que aplique, né, utilize vias neurais simples, rápidas. Então, quer dizer, para que eu possa cumprir com a necessidade de sobrevivência instalada no meu código genético, eu tenho que ser técnico. Não dá, entre aspas, para perder tempo com outras situações. E esse ser técnico que se transforma no pragmatismo, ele vai anulando uma série de emoções que deixam de fazer parte do conteúdo mental dele, e ele nem sabe que isso existe, e isso vai travando as suas manifestações, e pode travar a qualificação dessa manifestação. Quer dizer, o homem, ele tem uma função, ele cumpre com essa função a partir de uma questão automática ou automatizada, e o desenrolar dessa manifestação instintiva, que é a proteção, pode anular outras capacidades, outros atributos, e essa nulidade pode contribuir para o desequilíbrio, contribuir para os problemas, principalmente sexuais. Então, quando eu começo a elaborar uma linha de raciocínio coerente, busco na origem, na essência original do corpo humano, esse entendimento, e vejo isso num padrão social, eu gostaria, né, que você, no caso a mulher, buscasse compreender para, novamente eu repito, ajudar. E esse auxílio está, como eu falei na aula de ontem, ele está diretamente relacionado à produção de ocitocina, que é um hormônio capaz, juntamente com outras substâncias, mas é o hormônio capaz de estabilizar a raiva, a execução, estabilizar as manifestações. Então, esse humor afetuoso que é da natureza feminina, em parte, tem que ser assimilado pelo homem, porque muito desse humor afetuoso, muito da ocitocina que ele deveria ter, está em queda, está em baixa, está defasada, está deficiente, e tudo isso normalmente pode ter uma causa na infância, na própria criação. Então, o processo de desenvolvimento, de maturação psicoenergossomática do homem, ele sofre as consequências de uma sociedade, de um padrão social patriarcal, machista. A mulher sofre com isso também. Eu falo isso lá no curso de Saúde Energética da Mulher. Mas o homem, a criança, também sofre. Por quê? Porque no instante em que o homem chega na família, isso é histórico, né? Isso é milenar, vamos dizer assim, ele tem a função, e ele não escolheu isso, de representar aquela família.
O primogênito ainda nem se fale. Então, reis, rainhas, né, sempre tiveram um afeto, uma atenção maior para o homem, para o filho homem, para o primogênito. Então, eles colocam esse padrão de sociedade social patriarcal, coloca uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, ela formata a criação. E a criação dessa criança, o processo de educação dessa criança pode ter consequências quando eu não cumpro com algumas obrigações da biologia natural e cultivo, principalmente, a repressão na infância. Então, a criança, o homem, ele normalmente foi muito reprimido. E essa repressão retrata bem, no futuro, os seus problemas. Por quê? Porque o homem utiliza, ou deveria, né, utilizar, mais o cérebro direito, que é o das emoções. Porque ele, enquanto provedor da segurança, e faz isso de forma técnica, ele tem que ter uma atividade maior do lado direito para aprender a ser mais maleável, aprender outras rotas de pensamento, aprender a ter afeto. Então, o cérebro masculino, que utiliza mais, ou deveria utilizar mais o lado direito, ele nasce com essa distinção, ele nasce com isso para ele aprender o valor das emoções, né? Para ele poder... Então isso é um princípio evolutivo dele, mas à medida em que eu tenho um padrão social destacado, instalado, isso é boicotado. E quando a família boicota a possibilidade da criança sentir, se emocionar, se apaixonar, você está limitando o desenvolvimento biológico desse corpo, dessa consciência. E essa limitação gera uma condição que eu trouxe um pouco ontem, mas gera uma condição que é a insegurança. Então a insegurança, ela é a base dos desequilíbrios sexuais do homem. E a insegurança, ela se sustenta na dúvida. Então, quando a família exige da criança do sexo masculino a nulidade de uma emoção, reprime a exposição de uma emoção, cria nele um gap, um limbo, uma fissura. E essa fissura irá seguir uma linha de desequilíbrio que começa pela insegurança, vai para o rim, do rim vai para a coluna, vai para a próstata, vai para os testículos, vai para o órgão genital, enfim, vai para o cérebro, produzindo adrenalina, cortisol, que são os hormônios do estresse. Quando eu tenho adrenalina e cortisol de forma constante no meu corpo, eu acordo e durmo com ela sendo produzida, eu começo a gerar um ambiente físico estressante, e esse ambiente físico estressante torna-se um padrão, um pano de fundo dessa criança. E haverá a partir daí uma consolidação de problemas futuros, sexuais principalmente. E a dúvida se torna uma marca dele. Quer dizer, ele foi reprimido, criou-se a insegurança, desenvolveu um estresse permanente, independente do biotipo, independente do temperamento. E esse estresse permanente vai
se ramificar através da dúvida. E ninguém responde para ele, por quê? Porque o filho, o homem, ele tem que saber da resposta, ele não merece aquela atenção de afeto do pai, por exemplo. Isso já é comprovado, a ausência do pai, a falta de exemplos do pai, a falta de atenção do pai, acarreta muito isso. Então, a criança que não tem respostas das suas indagações, ela mantém-se num ambiente duvidoso, ela nunca tem certeza se aquilo é certo ou errado. E a maturidade sexual, principalmente para a produção de testosterona, depende demais da certeza. Então, para eu poder encaminhar a aula para o cardápio, eu quero que você entenda que a maturação psicoenergossomática do homem depende da força da segurança ofertada principalmente pela figura paterna. A figura paterna dura, crítica e repressora traumatiza a via psicoenergossomática da água, do rim, da bexiga, a partir da insegurança. Então eu tenho um elemento chamado insegurança que fica martelando o desequilíbrio a partir do frio o tempo todo. E o frio codificado libera adrenalina, libera cortisol, e a criança cresce estressada. E esse estresse causará consequências na maturação sexual, na maturação de personalidade, porque quando eu tenho um conflito mal resolvido na minha infância, ele fica cristalizado na memória, cultivando, disparando pulsos de estímulo capazes de alimentar toda essa condição. Então eu quero que você entenda que o homem, ele é carente de uma atenção mais elaborada, refinada. Porque às vezes o pai reprime, o pai distancia, o pai critica em excesso, talvez até por um excesso de zelo da mãe, que acha que está conduzindo aquela ação pelo amor, mas é pelo apego. Então, quando a mãe dá mais atenção para o filho do que para o marido, naturalmente gera uma concorrência e que há um desconto. Então agora eu já estou saindo daquele ambiente crasso de caracterização familiar, patriarcal, para um ambiente social da família. Quantas mães a gente sabe que tem o filho como uma âncora e não deixa o filho sair de casa depois, mas de qualquer forma, eu tô dizendo a você que você, enquanto acupunturista, enquanto terapeuta, enquanto mulher, comece a analisar essas informações, veja se faz sentido e aplique isso dentro do seu ambiente, dentro do seu consultório ou dentro da sua casa, caso você estivesse passando por algum problema, sabendo que o homem ele é naturalmente carente de uma atenção, um afeto mais elaborado. Vamos lá. A mãe que dá ou oferece mais atenção ao filho do que ao marido e gera esse processo de concorrência, ela não está oferecendo amor. Na natureza, claro que é o amor e tal. Essa atenção é mais apego. Então a insegurança da mãe, por várias situações, direciona esse comportamento. Então é mais ou menos o seguinte: eu vou dar mais atenção ao filho, porque esse aqui eu não perco, o meu marido pode ir embora a qualquer hora.
Entende? Olha a complexidade desse processo, porque a consciência ela é multifacetada, e a complexidade deste processo vem de experiências, de consultório, minhas, pessoais, e que é fruto desse estudo que eu fiz para dar essa... Fazer aqui essas aulas, fazer a composição de um curso sobre esse assunto. Então, quando a gente entende as próprias emoções, entende os seus próprios mecanismos, entende, compreende as suas reações e dá nome para isso, você começa a ter a necessidade de partilhar esse conhecimento, essa experiência, para que as pessoas que estão interessadas em ouvir isso, em saber disso, que são vocês, recepcione a informação, passe essa informação pelo crivo cognitivo racional, vejam se faz sentido e começa a assimilar essa informação de uma forma terapêutica e começam a aparecer pacientes com a demanda. Ou você já tem esse grupo de pacientes, mas você ainda não atinou que talvez aquele problema lombar, aquela dor lombar que você está tratando com muito sucesso, ela é apenas uma parte do desequilíbrio do todo. Ela é apenas um sinal. Ela é apenas um sinal de um problema mais profundo. Então, o grande objetivo que eu tenho com esse desafio é despertar em você a necessidade de entender a complexidade desse procedimento, desse caminhar de desdobramento cognitivo para ajudar. Para ajudar. Seja seu pai, seja sua mãe, seu irmão, seja qualquer pessoa. Então eu vou dar um exemplo pessoal que me despertou para tudo isso. Esse exemplo sempre fez parte da minha vida, tá? Eu não esqueço disso, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Acho que eu tinha uns 12 anos. E eu sentia muita falta da atenção do meu pai. Meu pai dava mais atenção pro meu irmão. E eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, mas por que meu pai não me dá um abraço, me dá um beijo e tal? Aí ela me sentou no colo e falou assim, você já parou pra pensar que o seu pai nunca teve isso dos pais dele? E aí veio à minha mente, eu lembro exatamente como se fosse hoje. O meu avô e minha avó, que eu frequentava muito a casa deles, o estilo deles. A minha avó teve 11 filhos, então teve que dividir, morava na roça, no interior. Ela teve que dividir o seu tempo e atenção e é normal na criação, né, de filhos, é normal da natureza. A mãe dá mais atenção para aquele filho com maior necessidade. Aqueles mais fortes ela deixava. E meu pai, como era o chefe, era o filho mais velho, o homem mais velho, ele não teve tanta atenção. E ao não ter tanta atenção, ele não aprendeu. A ficha caiu. A ficha caiu. Lógico, se o cara não aprendeu com o pai e com a mãe, que é biologicamente os responsáveis por ensinar isso, pelo exemplo, né? E pai e mãe, figura materna e paterna, vamos considerar assim, né? Porque às vezes a gente tem o vô e vó que cuidam, enfim. Mas de qualquer forma, a figura materna e paterna, elas são as responsáveis por ofertar grande parte das informações que modelam tudo que nós somos a nível de temperamento hoje, entende? Então eu repito o comportamento que eu aprendi, entende isso? Então aquela vida difícil, aquela vida pesada, aquela vida regrada da fazenda, da roça, que era o que acontecia. Meu pai está com 70 e poucos anos, então você imagina, isso tem muito tempo.
ela exigia um certo grau de comprometimento rasteiro. Quer dizer, o meu avô saía para plantar, para colher e ter comida em casa. Às vezes vendia, né? Depois mudou para a cidade, beleza. Mas então, quando eu começo a analisar, eu lembro que eu analisava isso naquela época, aí você começa a produzir a compreensão, e naturalmente a compreensão ela vai dando a liga para o perdão. Aí você, mesmo sendo filho, e é biológico, biológico não, mas a biologia ela exige, obviamente, uma certa hierarquia, e quem tem que dar atenção, cuidar, é o pai e mãe que cuida de filho, não o filho cuida de pai, mas de qualquer forma a gente tem que começar a respeitar a história da pessoa pela própria condição dela, e isso começou a fazer sentido para mim. Então, ao invés de eu ficar exigindo algo dele, eu fui compreendendo. Mas faz diferença, obviamente, porque, repito, é obrigação de pai e mãe fornecer ao filho o sustento emocional que possa provocar a maturação psicoenergossomática desse temperamento. A mãe oferece afeto, atenção, o pai oferece segurança. O bebê que não mama, o bebê, essa parte eu não falei ontem, mas o bebê que não, que tem parto cesariano, não é parto normal, já nasce com alguma tendência à deficiência desse processo. É muito complexo isso, mas é muito interessante. Então depois a gente tem que correr atrás do prejuízo. E agora, o que não faz sentido para mim é passar a vida inteira, por isso que eu estou aqui, e estudei muito para poder passar isso aqui para vocês, é passar a vida inteira sofrendo por algo que como eu posso dizer, que a resposta, a solução está na cara. Só que tudo que está na cara é o que mais nós temos dificuldade para visualizar. A Lorraine sempre fala essa frase, o óbvio tem que ser dito. Então, o óbvio tem que ser dito no sentido de que parem para pensar na história de quem eu critico em relação àquilo que me faz falta. Aquilo que me faz falta chama carência. É normal, eu tenho o direito de requerer de quem me criou, de quem me pariu, atenção, afeto, segurança. Mas eu tenho o dever, num determinado momento da vida, porque às vezes a gente também não tem condições até então, né? A gente não está preparado, enfim. Mas eu tenho o dever de que a partir do instante em que eu tenho, como por exemplo esse exemplo que eu estou dando para vocês, a informação necessária para voltar no meu passado e começar a entender sobre esse prisma, eu tenho o dever de compreender, perdoar, mas também entender que a fissura continua. Mas também saber que faz parte da cicatrização, recomposição, regeneração energética dessa fissura, esse movimento de perdão, que começa pela compreensão do histórico do pai. Estou falando do pai porque é o que mais influencia o homem, né? Então, quando eu começo a analisar a história dessa pessoa, eu compreendo, perdoo, mas, repito, isso não está ainda curado. Por quê? Porque essa é só a primeira parte da cura. Essa é só a primeira, é só o início do caminhar desse processo. Então entendam que quando existe, numa criança principalmente, quando existe carência, a carência irá enfraquecer uma determinada via psicoenergossomática, que nesse caso é normal de ser a da água, a da essência Z, que desemboca nos nichos da essência Z. Então eu quero que você pense sobre isso, e tudo isso tem muita relação com a longevidade, e vocês vão entender por quê. Mas eu quero que vocês pensem sobre isso agora,
seguindo um novo nível mais profundo de exemplo. Quando nós estamos começando a andar, aprender a andar, quando a gente está aprendendo a andar, nós estamos conquistando a primeira parte de várias da nossa independência, da nossa autonomia. E esse momento, para o homem, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Porque o homem necessita, biologicamente, da autonomia, porque é a partir da autonomia que eu consigo prover a segurança para o lar. E a autonomia caminha junto com autoconfiança. E autoconfiança depende dessa etapa de deambulação. Então, quando a criança levanta pela primeira vez e cai, por exemplo, e eu já vi isso acontecer muito, e ela não tem o apoio, principalmente do pai, para levantar, ela não tem simplesmente a... E para mim o melhor apoio é esse, é falar para a criança, de alguma forma, entender, o pai vai se manifestar. Eu tô aqui. Eu não vou te ajudar a levantar, mas confie em mim. Porque eu estou aqui para te proteger, não para fazer por você. Então, isso é muito da minha época, tá? Isso é muito da... Eu estou com 41, vou fazer 42 semana que vem. Então, isso é muito da minha época. Hoje é o contrário. Mas eu vou chegar lá. Então, esse dizer, essa manifestação do pai em mostrar ao filho, dar atenção, mostrando para o filho que ele pode confiar. Ó, eu estou aqui. É uma primeira manifestação que produz todos os elementos que vão constituir a autossegurança dessa criança. O pai. A sustentação é a partir da influência do pai. Agora, quando esse moleque cai, o pai zomba, o pai fala mal, esse moleque não vai aprender a andar, esse moleque tá com problema, a criança assimila aquilo. E isso fica como eu posso dizer para vocês entenderem mais? Todo mundo tem alguma coisa assim, e vocês vão começar talvez a compreender com esse exemplo. Isso fica latente, como se fosse um ruído surdo, fazendo parte da vida dessa pessoa, talvez por um bom e grande tempo, e ela não sabe, ela não entende, porque isso é inconsciente, que o problema dela, que ela está enfrentando, talvez ali com 28 anos, ela está tendo uma incontinência urinária, foi causado por uma manifestação paterna quando ele tinha 2 anos, onde o pai não deu ao filho a devida atenção no momento crucial do desenvolvimento dessa criança. Então é importante a gente entender que cada um é cada um e cada um carrega as suas próprias amarguras. E a vida humana, ela não tem condições de ser vivida sem problema. A crença que agora é atual, né? Agora eu já estou saindo lá da década de 80, eu nasci em 78, e vindo para a década de... esse século, né? O final dos anos 90, começo dos anos 2000, onde nós fomos, o mundo inteiro, aliás, socialmente cultivados pela crença do positivismo e que não existe problema e que a gente pode tudo e que não se preocupe, good vibes, blá, blá, blá. Os pais começaram que foram filhos, eles foram cultivados por essa ordem social e começaram a repassar isso para os filhos. Então, ao invés de você ter uma criticidade em excesso como a gente teve, como eu tive,
você começa a ter uma ausência de exemplos de manifestação de amparo paterno, principalmente. E essa ausência se dá pela imaturidade deste pai que está lá jogando videogame e a criança lá pedindo a atenção. A ausência se dá pelo pai que está lá no computador, morando na casa da mãe, com a esposa e o filho, e traindo a esposa. Então, essa imaturidade masculina fabricou, construiu crianças que hoje, por exemplo, estão na adolescência, que não sabem conviver com a dificuldade. Não tem gana de construir algo melhor para a sua própria existência. Então, isso eu estou dizendo a partir da minha experiência, daquilo que eu sei. Quando eu começo a perder exemplos fortes, eu deixo de ter gana, eu deixo de ter ambição. Uma coisa é ganância, outra coisa é ambição. Né? Eu vou construir uma sociedade cognitivamente imatura, que não sabe resolver problema. Anteontem, na aula, eu falei para vocês que a grande vantagem do Homo erectus foi que ele recebeu um problemaço e ele conseguiu, por determinação, insistência, ele conseguiu resolver esse problema. E ele foi premiado com essa resolução, que foi o aumento da expectativa de vida dele. Mas nós estamos passando por um movimento evolutivo extremamente interessante e você pode se beneficiar disso e também ajudando as outras pessoas, compreendendo a parte das informações, que é o seguinte: nós estamos vivendo uma sociedade extremamente imatura, com deficiências de testosterona, vitamina D3 e ocitocina imensas. E essas crianças, esses adolescentes, eles não sabem o que está acontecendo, até porque eles não têm culpa disso. Mas eles precisam de amparo. Então você comece a pesquisar no seu hall de conhecidos a realidade que eu vou te passar agora, que envolve principalmente o contexto familiar e social atual, que é dado por um casal que mora na casa da mãe do homem. Entende? A mãe normalmente é funcionária pública, aposentada, e o bebezinho mora lá. A mulher se submete, por algum motivo. O filho, muitas vezes, é criado pela avó, que intromete. E o menino tá jogando videogame. 26, 27 anos jogando videogame. Ah, mas você é contra o videogame? Não sou contra nada. Eu só estou contando um fato. Que quando você se dispõe a colocar alguém no mundo, você tem que cuidar a partir das bases da biologia. E as bases biológicas que moldaram a sociedade exigem que o homem custeie a sobrevivência da família. Então, esse homem precisa ter testosterona o suficiente para poder trabalhar, ganhar dinheiro e cuidar da esposa e do marido. Quando isso não acontece. Porque ele foi cultivado por uma mãe superprotetora, normalmente. O que vai acontecer? Ele justifica tudo, ele não sabe resolver problema. E se eu tenho uma sociedade incapaz de resolver problema, eu estou dando um passo atrás ou para trás no processo evolutivo. No processo evolutivo. Então, a capacidade de resolver problemas é diretamente proporcional à sua maturidade, ao grau de confiança que você adquiriu na época da sua infância, a partir do exemplo, no caso do homem, do pai. E a incapacidade de resolver problemas está diretamente ligada à
insegurança, a dúvida, a imaturidade, que acaba desempenhando um papel de inibidor, ou um papel inibidor, na produção de testosterona. E sem testosterona, ou com pouca testosterona, eu não executo. Eu não tenho ação. Eu não tenho decisão. Então vamos entender. A testosterona é um hormônio que age em várias partes do corpo. No pênis, no órgão genital, ela age segurando a ereção, como eu disse ontem. Mas no cérebro, ela age impulsionando, isso chama libido, a execução de uma tarefa em prol do cumprimento de um objetivo. Então, quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho um problema, eu preciso de substratos, elementos para a produção dessa testosterona, porque é ela, fisicamente, que vai me oferecer o impulso para eu executar a tarefa necessária para resolver esse problema. Quando eu não a tenho, eu não consigo. Por quê? Porque é a testosterona, que além de executar, que é a ponta final, que também está relacionada à decisão. Para você decidir, você precisa selecionar a melhor opção. Para você selecionar a melhor opção, você precisa ter critérios. E para você ter critérios, você tem que ter experiência de vida. Então, para você decidir, você tem que ter testosterona, você tem que ter experiência de vida. E você, sem experiência de vida, não consegue. Você se torna uma pessoa indecisa. Você se torna uma pessoa incapaz de desenvolver um raciocínio para resolver um problema. Então, tudo fica na superficialidade. E tudo isso comprometerá a expectativa de vida dessa pessoa. Por quê? Porque a testosterona é um hormônio sexual masculino que constrói, pelas suas características, constrói e sustenta os desdobramentos biológicos de tecidos, de células importantes para a vida humana ao longo do tempo. Então, a testosterona está nesse momento no seu músculo, providenciando uma regeneração. Então, quando você faz atividade física com força, pega peso, você lesa o músculo e essa lesão causa uma inflamação, um machucado que irá recrutar e que recruta o organismo a produzir testosterona para cicatrizar, para reparar, para regenerar. Mas a testosterona vai além nesse processo, que ela, além de regenerar, reconstruir o músculo, ela irá também aumentar o tamanho do músculo. Então, quando eu faço musculação pesada, eu leso a estrutura muscular, ativo os sinalizadores que vão produzir testosterona, que essa testosterona chega na estrutura para poder regenerar e fornecer subsídio, energia para a hipertrofia. Então, a hipertrofia muscular, ela é fruto da testosterona liberada, produzida pelo estímulo da musculação. Então, quando eu faço musculação pelo menos 3 vezes por semana, botando muito peso, pouca repetição, isso é provado cientificamente, eu estou conduzindo uma ação que gera uma consequência que tem relação direta com longevidade. Por quê?
Porque se você tem um agente biológico capaz de regenerar, você diminui o gasto, a perda, você diminui o desgaste de energia ancestral. Você então utiliza menos energia para manter aquele músculo que está saudável. Então é uma inflamação do bem a musculação. E a testosterona faz muito bem esse papel, porque além dela, repito, além dela cicatrizar e regenerar, ela vai aumentar a força. E quanto mais força, mais peso eu pego. Quanto mais peso eu pego, mais eu consigo resolver, entre aspas, problema. Voltemos ao passado para entender que isso tudo foi construído naquele momento, onde o caçador, o coletor, tinha que ter força para matar um bicho cada vez maior. Então, quanto mais ele fosse forte, quanto mais hipertrofiado, mais testosterona. Quanto mais testosterona, mais esse corpo está saudável, mais então ele vive logicamente com mais qualidade. Então, o primeiro item desse nosso cardápio é a musculação. É o estímulo à hipertrofia muscular, que é um agente de produção de testosterona. E, logicamente, quando eu conduzo essa ação mecânica, estimula a produção de testosterona e, consequentemente, a hipertrofia, eu estou conduzindo também uma informação que vai alimentar o meu lobo pré-frontal, que é ali que a execução começa. Então, a testosterona, além de causar hipertrofia e permitir uma qualidade de vida melhor pelo fato de se manter um corpo saudável e economizar energia ancestral, ela também melhora a sua inteligência. Ela também ativa a compreensão, a observação do ambiente. Olha, o que está acontecendo aqui no ambiente. Entende? Então, a testosterona produzida pela atividade, produzida pela musculação, ela vai auxiliar indiretamente o desenvolvimento cognitivo oferecido pelo lobo pré-frontal, que é uma região cerebral sapiens, do Homo sapiens. E o que ele faz basicamente? Ele analisa o ambiente. Então, o cara tá para estacionar o carro e não tem uma vaga no determinado local, ele analisou que não tem uma vaga e ele logo toma uma decisão e se comporta mediante aquela decisão por conta daquela informação que não tem uma vaga. Então, essa testosterona, ela auxilia o desenvolvimento, a maturação cognitiva para a resolução de problemas. A maior. Aí é que tá. A maior. Entende? Daqui a pouco eu explico por que eu tô falando isso. Então, quando eu faço musculação, que é um estímulo simples, eu estou produzindo, ou melhor, estimulando essa produção para que eu comece um segundo momento de compreensão de uma fissura que foi criada lá na infância. O primeiro momento é o momento de compreender a história do seu pai, de compreender o processo, de como você foi criado. O segundo momento é ter a atividade física como um habitual. Entende? Então você tem hipertrofia, tem execução, você consegue criar, elaborar saídas, estabelecer critérios. Isso é importantíssimo. Né? Perfeito? Perfeito. Além disso, o homem que quer manter-se saudável, ativo sexualmente e intelectualmente produzindo, né, ele tem outras opções. E a primeira delas, a nível de alimento, é retirar alimentos industrializados. Por quê? Doce. Por quê? Porque os alimentos industrializados, principalmente os doces, eles vão fazer ou ter uma ação contrária
no lobo pré-frontal. Então, antigamente, na minha época, quando eu era criança, nossa, você comeu um prestígio, um choquito, quando criança, eu falo 5, 6 anos, era extremamente difícil, até porque não tinha tanta opção, até porque você talvez não tinha tanta condição financeira, mas era também difícil porque existiam regras, né? Hoje as propagandas, a mídia, ela oferta, e ela sabe fazer isso muito bem, ela oferece o produto na cara da criança. Então ela cria um ambiente social de estresse para o pai e para a mãe, deixando então o filho em segundo plano, que vai assistir TV, ver internet, YouTube. Esse filho acaba consumindo aquele produto doce. E nós temos hoje comprovações científicas que mostram que o excesso de doce na infância, ele consome a plasticidade ou os elementos, as moléculas que irão produzir a plasticidade do lobo pré-frontal. Então, o excesso de doce na infância traz como consequência a imaturidade cognitiva. Então, essa imaturidade cognitiva é mais uma a partir deste elemento, a partir desse comportamento. É mais uma nesse rol que nós teremos que evitar. Por quê? Porque o doce, ele é um agente inflamatório e inibidor de testosterona. Por quê? Além dessa imaturidade que ele vai vir aqui, ele vai inibir a decisão, ele vai deixar a pessoa meio, como é que fala? Zumbi, refém, tá? Além disso, esse doce irá alimentar o mecanismo de recompensa do núcleo accumbente no cérebro, que libera ou necessita de dopamina. Então ele estimula a liberação de dopamina. Então quando eu tenho o doce para suprir uma necessidade de prazer, eu tenho simplesmente uma inibição por escolha própria da execução de um ato. Vou dar um exemplo. Quando você aprende por repetição que o doce é bom, ele vai deixar você fica viciado, né? E a obtenção desse doce é fácil, eu irei, logicamente, ao invés de eu conduzir a minha ação para resolver uma problemática e ter as benesses o prazer, né? A sensação de prazer ao resolver esse problema, e ter essas benesses à medida que você resolve o problema, à medida que você conquista, o que eu faço? Eu decido a menor. Não, vou comer o doce. Então preste atenção. O doce é inflamatório e inibe a produção de testosterona. Ponto. O doce corrompe os agentes moleculares que vão maturar o lobo pré-frontal. E o doce alimenta o sistema dopaminérgico, que é essencial para que nós, homens, cumpramos com a nossa natureza original, que é dar segurança. E fornecer segurança a um lar começa resolvendo problemas. E talvez o primeiro deles é sair da casa da mamãe. Eu prefiro doce, prefiro o leitinho da mamãe. Eu decido a menor. Em algum momento isso vai ser desencadeado, vai provocar, ou irá provocar a falta de desejo sexual. Entende? Porque eu vou escolher aquilo que eu tenho que ter menor esforço. Menor esforço. O doce me dá isso. O açúcar me dá isso. Hoje eu estou assustado. Eu fiz essa pesquisa de segunda-feira para cá. Quem não acompanha aí na internet, no Instagram, o Ícaro de Carvalho, comece a acompanhar, que vale a pena. E eu voltei a segui-lo segunda-feira, entre aspas, coincidência.
Ele fez ali uma pesquisa com os seguidores dele e ele também parece estar assustado com isso. Eu nem sabia, mas eu comecei a conversar isso com o Lohane, começou a ouvir muita coisa, eu comecei a pesquisar. A quantidade de adultos que, além de morar com a mãe, mama na mamadeira até hoje. É uma tara oral que deveria ter sido já suprimida pelo sexo oral. Então, você tem um processo de imaturidade crasso comprometendo o desenvolvimento psicoenergossomático com 40, 45, 48 anos, pô. Não há testosterona nesse organismo, então, mais uma coisa. Evitem o doce, evitem alimento industrializado, evitem a produzir esse mecanismo, a envolver esse mecanismo de sobrevivência com coisas tão fáceis. E, obviamente, evitem leite. O leite é úmido. O leite estagna. E o leite que só serve o materno, ele tem gorduras que vão produzir ou vão ser fonte de matéria-prima de HDL e não de LDL, e o colesterol se forma com LDL. Então ele é inflamatório. E ele prejudica o intestino. E o leite, ele é um componente importante da infância da maioria das pessoas, né? Logicamente, de 10 anos pra cá que a gente vem com essa ideia de não consumir leite, mas eu particularmente, eu consumi leite, mas eu não gosto. Hoje eu não tomo leite, mas não é porque ele faz mal, porque eu não gosto mesmo. E o leite com açúcar, entende? Então comece a entender que a longevidade do corpo masculino depende claramente dos níveis de testosterona que você produz, estimula e mantém, e principalmente a testosterona que você produz, estimula e mantém, depende do seu comportamento, e o seu comportamento depende dos agentes que modelam o seu temperamento, que por sua vez dependem da criação que você teve. Então, tá vendo a causa e consequência? Novamente, eu comecei a aula falando sobre isso. Eu tenho que ir lá atrás, entender esse paciente, saber como é que ele foi criado, entender que existe uma cristalização de trauma ali. Eu vou ter que tirar isso. Comece fazendo isso dentro da sua casa, se você está passando por esse problema. Se você está aqui me assistindo, mora com o pai e com a mãe do seu marido, de alguma forma, mas entenda, você não vai direto ao assunto de forma alguma. Não, você vai criar conflito. Se é do seu interesse também. Busque alternativas para solucionar esse problema o mais rápido possível. Por quê? Porque vai dar merda. Quando nós vivemos debaixo de uma asa e não aprendemos a voar, quando essa asa acaba, quando essa proteção sai, vai ser tarde para você aprender. Por isso que os negócios da família, né, o pai e a mãe faz uma fortuna, o filho quebra. Por quê? Porque não foi colocado para trabalhar desde cedo. É a mesma coisa. Então, se você está passando por isso, comece a encontrar uma solução, se for do seu interesse, óbvio, para evitar uma consequência. E então, quando essa asa deixa de dar a proteção e eu não aprendi a me proteger sozinho, o corpo irá cobrar. Por quê? Porque a insegurança vai apertar, e a insegurança é um agente de patógeno que age a partir do frio, consumindo a sua energia ancestral. Então, quando você promove um movimento evolutivo onde você escolhe viver melhor, e viver melhor está diretamente ligado ao processo de autonomia,
Para se ter autonomia, eu repito, tem que ter autoconfiança. Para se ter autoconfiança, tem que ter experiência. Então, quando você faz esse movimento, você está em prol da manutenção da espécie. Então, as coisas melhoram. Obviamente, para fazer esse movimento, tem que ter algo que o rim também comanda, que é a coragem. A coragem. Entendem isso? Então, você tem um trinômio: coragem, autoconfiança e autonomia. A autonomia está diretamente ligada a quem tem testosterona na veia. Vou dar um exemplo. Aqui a live ela vai passar de 1 hora e eu nem vi passando. Eu vou seguir, tá? Eu vou seguir. Vocês estão pedindo para eu gravar a live, eu quero deixar registrado que essas 3 aulas vão fazer parte de um curso de saúde energética do homem que eu vou lançar hoje por R$50, tá? São 10 aulas. No final aqui eu passo o link. R$50, tá? Domingo vai ter uma live de próstata que também vai estar nesse curso. É um curso de R$50. Quem nunca comprou curso meu, quem nunca adquiriu o curso meu, quem é novo aqui, entenda que a gente faz o desafio e lança um curso. Um curso sempre com preço basicamente simbólico, porque R$50. E depois eu vou passar o cronograma, mas eu vou seguir aqui, tá? Eu vou seguir aqui. Só um minutinho. Então vamos lá. A confiança, ela depende muito de exemplo. Ela depende muito do anteparo que seu pai lhe forneceu. E a confiança é um produtor de testosterona. Quando eu formei, em 2003, meu pai me sustentava, obviamente. Eu já trabalhava, eu já tinha... eu atendia paciente de acupuntura, blá, blá, mas de qualquer forma, a despesa maior era meu pai me sustentava. E eu não esqueço do dia em que eu fui ao orelhão, logo um dia após a minha formatura. Liguei pro meu pai e falei: pai, a partir de hoje, e olha que eu não ganhava o suficiente para fazer isso, tá? Eu não ganhava o suficiente, mas a minha necessidade de autonomia era muito grande. Falei: pai, a partir de hoje você vai pagar só o meu aluguel e o meu condomínio. E saiba que é por no máximo 6 meses. Ele: como assim? Não, eu não quero que você pague tudo. Eu lembro que a minha despesa era uns R$2.000, R$2.500 por mês. Eu tinha que fazer muita coisa. E o aluguel e o condomínio era R$600. Foi 2003. Eu quero que você faça isso. Ele: mas você vai... Como é que tá? Não se preocupe comigo. Eu resolvo. Esse movimento foi tão importante na minha vida que deixou meu pai super bem, porque meu pai tirou uma despesa que ele tinha e começou a viver a própria vida com o seu próprio dinheiro. Então ele fez a parte dele. E eu sou muito grato a isso. Então você vai substituindo também problemas, fissuras, por outros elementos que cultivou que permitiram que você estivesse aqui, né? Então eu estou aqui por ele, porque ele pagou os meus estudos, ele me deu condição, e me deu muito exemplo também, óbvio. Me dá. Mas de qualquer forma, um movimento que eu fiz, natural, inato, pela necessidade de ser autônomo, de não depender do meu pai. Entende? Porque eu pus uma coisa na minha cabeça quando eu saí da minha cidade natal, que para lá eu não voltaria. E para não voltar à cidade natal, eu tenho que trabalhar, ganhar meu dinheiro. E nada melhor do que eu me colocar em um processo de estresse tão grande que é eu procurar um jeito de ganhar dinheiro. Entende? Então, esse tipo de atitude que eu estou me dando aqui como exemplo para vocês, para variar, ele é um tipo de atitude que depende de coragem, que depende de
de segurança. E é um produtor de autonomia. E a autonomia alimenta a sua autoestima, entende? E o movimento feito constrói a volta, constrói os elementos que você atrai. Então prestem atenção no que eu tenho a dizer. Por quê? Porque toda ação envolve, estimula uma reação. Então quando eu escolho a menor, quando eu escolho a opção que eu vou desgastar menos energia, obviamente que isso é só um parâmetro, existem outros, mas de qualquer forma. Então quando eu escolho em chupar um pirulito e mamar na mamadeira ao invés de sair da casa dos meus pais, eu estou provocando uma reação contrária à escolha maior, que é aquela que eu não quero morar aqui, eu e minha esposa, ninguém manda em mim nela, a gente vai ter filho quando a gente quiser, e aqui é uma redoma, é só eu e minha esposa, pronto, acabou. Você protege a sua esposa para depois proteger o seu filho, e principalmente você protege contra o natural olhar familiar que vai zumbizar vocês e vai consumir a sua energia. Então quem tem muita dúvida e tem essa imaturidade vai estar sempre escutando os outros e não escuta a pessoa dentro de casa. Você quer coisa pior para a confiança de um casal do que isso? Do que você ter, principalmente mulher, você viver constantemente ameaçada pela opinião da sua sogra, mas o seu marido foi criado assim. Então agora é preciso entender, compreender e ser, de certa forma, uma terapeuta, porque a mulher é mais inteligente que o homem, construir um plano de, vamos dizer, um plano terapêutico para poder reformular esse marido, entende? Às vezes você tem que bater o pé na mesa, falar, ou você escolhe, ou você sai da casa dos seus, ou a gente sai da casa dos seus pais, ou eu vou embora. E você banca isso, faz o que eu fiz, nesse sentido de, pai, não precisa me sustentar mais, entende? E esse procedimento, essa conduta, ela te premia. Por isso que eu disse da volta, toda ação requer uma reação. Então você tem um prêmio. Qual é o prêmio? Que é um prêmio duradouro. Ele é mais custoso, ele despende mais energia, ele te dá mais estresse. Óbvio, né? Mas de qualquer forma você vive melhor. Porque você está resolvendo problema. Entende? E quando você está nesse ambiente de resolução de problema, você está sempre pensando mais. Lembrando, ambição não tem relação nenhuma com ganância. A ambição, ela simplesmente é modelada e definida como um agente estimulante de sempre você querer uma vida com mais qualidade, uma vida mais qualificada. Vamos pegar aqui os padrões sociais, né? Requer um plano financeiro melhor, então você quer ganhar mais. Para ganhar mais, você tem que produzir riqueza. Para produzir riqueza, você tem que sentar a bunda, pelo menos no meu caso, sentar a bunda na cadeira, fazer curso, pensar, assistir aula. É o que você está fazendo agora. Você está aqui 9h10 da noite, 9h15, assistindo aula, investindo em você, em prol da sua autonomia. Porque você quer aprender, você quer entender, você quer compreender, você necessita dessa informação, sem saber, para poder melhorar a qualidade dos seus atendimentos. Então, volto a 15 minutos atrás. Atividade física é o primeiro elemento a descartar para a produção de testosterona. Retire alimentos doces, leite, e tem um pessoal de fora, lá da Bélgica e o pessoal lá de Portugal, eu acho. Sejam bem-vindos. Retire esse tipo de alimento e adicione alimentos de verdade. Onde eu prefiro, e faço muito mais isso hoje, daqui a pouco eu vou passar mais da minha experiência, você fazer uma dieta low carb,
A dieta low carb, ela ativa testosterona. Ela ativa um mecanismo biológico que envolve a longevidade. A dieta low carb, que tem uma relação por ser uma proporção de ter mais gordura, proteína do que carboidrato, e quando tiver carboidrato, consumir carboidrato que vem de alimentos de verdade, a dieta low carb, com essas características, óbvio, ela irá ativar uma molécula chamada SIRT2, é uma proteína. Essa proteína, ela vai organizar a estrutura do DNA para que o DNA tenha uma maior capacidade de desintoxicação, de eliminação de radicais livres. Então, a dieta low carb original, ela tem o poder de economizar energia a partir da desintoxicação, a partir da eliminação de radicais livres produzidos pela vida, pelo estresse, pelo cortisol, pela adrenalina, pelo próprio carboidrato. E além disso, essa SIRT2, que também é estimulada pela ai, gente, sumiu o nome aqui agora, que tem no mirtilo. Oxe, tá aqui no meu negócio, esqueci o nome. Você acredita que sumiu o nome? Que é uma citrulina. Se alguém lembrar aí, tá na uva roxa. Eu esqueci. Resveratrol. Então, alimentos que têm resveratrol também conseguem estimular essa SIRT2. Então, o que você faz? Você vai consumir mais esse tipo de alimento. Entendeu? Que tem resveratrol. O resveratrol é um antioxidante perfeito e que vai estimular a SIRT2, que vai, além de eliminar radical livre, essa SIRT2 pela via do resveratrol, ela irá também inibir o acúmulo de ácidos graxos na célula. Então você diminui a possibilidade de resistência à insulina. E a resistência à insulina é muito comum no obeso e que caracteriza uma inflamação. Ela é um inibidor de testosterona. Então, os alimentos ricos em resveratrol produzem um efeito similar da dieta low carb, que envolve essa proteína chamada SIRT2. SIRT, SIRT2. Inclusive, nesse curso que eu estou falando de R$50, que é dessa aula, vai ter uma aula que eu vou falar da obesidade versus a falta de libido, a impotência, né? Vou dar ali o tratamento e tal. Então, mas aqui para longevidade, o que você está fazendo? Você está consumindo, é o cardápio, né? Fazendo atividade física, tirando o alimento X, colocando o Y, assumindo uma dieta low carb. A dieta low carb economiza energia ancestral. Muita gente que trabalha com a acupuntura não entende a relação, a analogia entre biologia e energia e viaja na maionese. É a minha opinião, com consistência. Mas a dieta low carb, o jejum, que provoca a intermitência do jejum, porque você não sente tanta fome, quando você deixa de comer carboidrato, quando você deixa de consumir, de ter no seu prato mais carboidratos industrializados, e você substitui isso por mais gordura animal e alimento de verdade, e faz atividade física, você está produzindo estímulos que são pró-testosterona, que são pró-detox. Entende? E tudo isso alimenta a estrutura biológica com energia, e isso economiza energia ancestral.
Então, a inflamação gasta, a inflamação consome energia ancestral. Enquanto agentes anti-inflamatórios, desintoxicantes que eliminam radicais livres, irá fazer o efeito contrário. Então procure o resveratrol. Alguém falou ali que o resveratrol tem no vinho. Ok, tem no vinho. Mas não, cuidado para vocês não caírem nas garras da mídia que, mais uma vez, comprou estudos sobre isso, sobre o vinho, de indústrias, de vinícolas francesas. Então essas vinícolas compraram estudos do resveratrol para induzir a gente a consumir o vinho. Um cálice por dia, né, que eles falam. Mas o vinho é álcool. Álcool é inflamatório. Então não adianta, entendeu? É conversa. Eu já pesquisei, eu tomo um vinho, obviamente, mas de qualquer forma, não, o resveratrol, o melhor resveratrol é o resveratrol da uva. Tem gente de Veneza também, ó. Entende? Uma outra aula que vai estar no curso de saúde energética do homem é os efeitos, eu lembrei aqui de Veneza porque eles estão vivendo a tal, parece uma segunda onda, né? Os efeitos do lockdown, do isolamento social na libido masculina. Porque tem muita relação. Tem muita relação. E tem muitos casais que separaram, né, na quarentena. Entende? Então vai ter uma aula sobre isso, os efeitos do isolamento social na libido masculina, na libido sexual masculina. Tá? Então, eu tenho formas de conduzir as minhas ações em prol da minha saúde consciencial, que começa pelo corpo. Começa pelo soma. Atividade física, alimentação e agora suplementação. Então, você tem que consumir quanto de uva, né, para poder ter o resveratrol? A ciência ela não me dá uma quantidade exata e às vezes o poder de assimilação não é tão grande para suprir o que é necessário. Então o melhor dos mundos é você suplementar. Então você pode pedir para suplementar ou comprar já pronto. Tem muita loja hoje que vende esse produto, que é o resveratrol a 100 miligramas. 100 miligramas. Entende? Então você vai pôr isso na sua alimentação, mas o problema é que a uva é calórica demais, então dependendo da sua atividade física, eu posso aumentar a quantidade de carboidratos consumidos. Ela é muito calórica. Então você faz suplementação. Você suplementa. Eu já suplementei, hoje não mais. Hoje não mais. Eu coloco isso no livro verde de fitoalimentos, que é um estudo do Rio Grande do Sul, peguei de lá, que as velhinhas lá, as idosas, viúvas, elas consomem um cálice de vinho por dia com 2 castanhas do Pará. Entende? Que a castanha do Pará tem muita vitamina B e muito selênio e muito zinco, que são elementos importantes para a produção de testosterona. Que a mulher também precisa de testosterona, né? É menos a quantidade necessária, mas ela também precisa para sustentar o controle, a estabilidade também das suas próprias reações. Está perguntando se o vinho é melhor ou o suco integral é melhor. O suco integral é melhor. Aí a Cris está falando uma coisa interessante, que é um paradoxo, né? O paradoxo da dieta italiana, porque o italiano já nasce bebendo vinho, né? Então, ele já tem uma estrutura física condicionada àquilo, entende? Tanto é que, por exemplo, eu como massa, eu vou para a Itália, eu como massa, eu engordo. Eu não entendo como lá eles não engordam, porque a dieta deles, a forma, a cultura é diferente. O brasileiro não. O brasileiro não tem essa cultura biológica de reagir a essa condição.
Por mais álcool é álcool em qualquer lugar do mundo, tem isso também, né? E a Itália, quem está aí falando, a Cris pode falar pra gente, a Itália também sofre muito as consequências desse desajuste familiar que provoca a imaturidade masculina. Existem estudos que mostram que as mulheres italianas, elas preferem agora não ter mais filho, porque elas não suportam mais conviver com a imaturidade dos homens, que não querem casar e querem ficar na casa da mãe, né? Na casa da mama, né? E é complexo isso, né? É complexo. É cultural, né? Isso é pós-guerra, mas enfim. Então, pegaram aí, né, esses elementos e tal. Uma outra coisa extremamente importante que eu acho é o que eu consumo. E faço isso desde 2009, tá? Eu faço essa suplementação. Aí as pessoas, não pode suplementar porque vai substituir a sua melatonina produzida pela pineal. Isso é bobagem, porque isso aqui é bioidêntico. Então, comecem a entender a diferença entre a suplementação hormonal bioidêntica da suplementação hormonal sintética. A bioidêntica, ela é um componente, uma molécula, ela é uma estrutura, ela é advinda normalmente de um fito, de uma planta, que imita integralmente a molécula biológica que você está consumindo. Então, por exemplo, a melatonina, ela é bioidêntica. Então, ela não vai inibir a produção da melatonina, da sua melatonina. Ela vai simplesmente o quê? Suprir aquilo que está faltando. Então, por exemplo, se os seus níveis de melatonina estão a 50% do ideal, e eles estarão se você estiver acima dos 50 anos, quando você consome essa melatonina, você simplesmente tem a absorção não é tão simples assim, obviamente é um exemplo de quantificação, de quantidade, mas você absorve 50% dela e elimina os outros 50%, porque esses outros 50% que foram eliminados não são necessários ao seu corpo. E como ela é biológica, ela não te faz mal. Entende? A primeira vez que eu fui na China, eu trouxe 6 caixas de melatonina. E a nossa grande preocupação em trazer isso para o Brasil era porque se a Polícia Federal me pegasse com 6 pacotes desse aqui, eu poderia ser preso. Hoje não. Hoje, farmácia de manipulação está habilitada a manipular a melatonina. Eu sei que há uma guerra grande da indústria farmacêutica que não permite e que faz lobby com os nossos políticos. E que esses políticos aumentaram muito o preço do imposto do insumo para fazer a melatonina, porque, obviamente, a melatonina não tem condição, por ela ser natural, bioidêntica, né? Não tem condição de patentear. Então, tudo que é do corpo, tudo que é da natureza física, porque é igual, é bioidêntico, não pode patentear. Se não pode patentear, não tem lucro. Então, aqui no Paraguai, eu compro... Essa aqui a gente comprou aqui no Brasil, porque o Paraguai estava fechado na época da pandemia. Mas no Paraguai, não sei porque essa aqui é 10 miligramas, estão vendo aí? Mas o normal é 3 miligramas. Aqui no Paraguai é $5. $5. Então, serve para o sono. E para que mais serve a melatonina? A melatonina tem uma ação anti-inflamatória, anti-cancerígena, e ela age à noite nas suas células, ela limpa as suas células à noite. Ela não é um indutor do sono, ela é um comunicador temporal. Então, a melatonina, quando liberada por volta das 6, 7 horas da noite, ela irá avisar as células que já é noite e que está na hora de dormir. Então, ela avisa a célula. Muita gente pensa que ela vai te dar sono. Não, ela vai estimular o corpo a entrar num processo de repouso para dormir. Tá? Porque o que estimula mesmo o sono é um complexo muito maior, mas a melatonina faz isso. Então, ela também vai eliminar radicais livres, então ela vai desintoxicar e ela vai eliminar agentes neoplásicos, que são possíveis
tumores. Então a melatonina vai te ajudar nisso e faz parte do nosso cardápio. Entende? Faz parte do nosso cardápio aqui. Fabrício, diante da explicação da melatonina, qualquer pessoa... Sim! As pessoas mais idosas devem consumir melatonina de 16 miligramas. Assistam, quando possível, às aulas do Dr. Arnoldo e do Dr. Lai Ribeiro também. Mas o que eu quero dizer é que eu trouxe essa melatonina para o Brasil em 2009 da China. Aqui era proibido. E eu falava para as pessoas, amigos médicos, amigos que entendem, nossa, eles quase me batiam. Hoje, todos tomam. Todos tomam. Então, cada um tem seu tempo para entender aquilo que a gente já está fazendo. Desde 2009 eu tomo isso aqui. Tá? Desde 2009. Seguindo aqui o nosso cardápio, lembrando que essa aula vai fazer parte do curso. São 10 aulas, R$50, tá? Depois vocês vão lá para o site e ver lá o cronograma. Seguindo, eu tenho também para apresentar a L-arginina, que é um precursor de óxido nítrico. Então, quem assistiu a aula de ontem vai lembrar que a ereção depende de um estímulo parasimpático no pênis, que, por sua vez, depende da acetilcolina, presente na estrutura peniana, que irá estimular o óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é um potente vasodilatador, que, inclusive, a formulação do Viagra usa na sua composição. Então, e por isso que, às vezes, o Viagra faz mal para cardíaco, pela composição, não que isso aqui vai fazer mal para cardíaco, mas existem vários elementos, além da L-arginina lá, que são os vasodilatadores, porque a L-arginina, ela tem uma afinidade muito grande pela musculatura cardíaca, ele é um vasodilatador e tal, mas assim, a L-arginina é um vasodilatador necessário para o enrijecimento peniano, para a ereção. Então é necessário, faz parte, e a L-arginina, é um regenerador vascular. Então, por exemplo, você está acima do peso, você possui um estado, você está em estado de inflamação generalizado, você está diabético, o risco de você ter um problema cardiovascular é grande. O risco de você ter uma trombose, uma arteriosclerose é grande, porque você está inflamado, né? E a L-arginina, o que ela vai fazer? Ela vai estimular a produção de óxido nítrico em outras regiões que são necessárias, porque o óxido nítrico é anti-inflamatório. Então, ele vai combater o óxido nítrico a partir da L-arginina, que é o seu precursor, vai combater a inflamação vascular. Eu indicava muito isso aqui pra gente, pro pessoal que tá acima do peso e tal. A Patrícia tá falando para falar da ejaculação precoce. Vai ter lá no curso de R$50. Vai ter aula de ejaculação precoce, tá? Vai ter lá no curso. Eu não vou falar aqui porque não faz parte desse desafio e tal, mas ó, R$50, né, gente? São 11 aulas, são 10 ou 11 aulas lá. O curso começa segunda-feira, tá? Você pode assistir o dia que você quiser, ele é vitalício. Não, esse aqui eu não vou mostrar agora. Agora aqui, esse aqui é a joia rara. Porque essa modulação hormonal, esse aqui eu vou tampar o nome da médica aqui, né, para não expor. Mas ó, estão vendo, ó? Esse aqui é um hormônio bioidêntico. Aqui eu preciso de receita médica para passar, e eu preciso que o médico entenda dos hormônios bioidênticos. A endócrino passou aqui, tá? Tá vendo aqui? Dá para ver? É a testosterona bioidêntica, né? Então ele é um bump, tá? Que você bate, esfrega na pele. E eu comecei a fazer esse tratamento aqui também em 2009, porque eu conheci um médico na China, brasileiro, que estava na minha excursão, que já trabalhava com isso aqui. E ele fez o exame de biorressonância, e a partir desse exame, ele, não, você vai tomar testosterona. Eu tomo desde 2009, só que eu, por conta de vários elementos, principalmente porque aqui em Foz, nós não conhecíamos algum profissional habilitado e que entende, eu parei. Então, fiquei uns 3 anos sem usar. E eu voltei a usar agora, que eu estou fazendo um trabalho já depois nada, né? Que não tem... por conta, vamos dizer assim, eu fui despertado, né? Por conta da pandemia.
Até porque a obesidade é a maior, como eu posso dizer, o maior grupo de risco do corona, de morte, é o obeso, né? É o obeso. O obeso tem uma imunidade baixa. O obeso, ele tem uma capacidade menor de reagir a uma carga viral. Entende? E o obeso tem uma propensão de ter comorbidades como a pressão alta e a diabetes. E todos esses componentes juntos, eles vão provocar uma permeabilidade e uma dificuldade de resistir à doença maior. A deficiência de vitamina D3 também. Então, vamos lá. Suplementação. Faça com resveratrol, 100 mg. Vai mexer na SIRT2. A L-arginina vai ser boa para a dilatação dos vasos penianos, então vai ser boa para a ereção. Eu gosto dela também para libido. Aqui eu sigo uma indicação de era um aluno, agora é um colega, amigo, lá de Manaus, ele trabalha acho que em Rondônia, ele falou, não, Fábio, você toma a L-arginina, pode tomar 2 gramas por dia, que não tem problema. Não tem problema. Alguém tá falando, a Botelho Gislene tá falando que tomar melatonina e todos os dedos começaram a doer e tal. Eu não sei, eu nunca ouvi dizer, eu não tenho essa informação. Eu não sei dizer se foi por conta da melatonina, se a melatonina faz isso, eu não sei. Não sei, tá? Então, beleza. Falamos aqui, falei da melatonina, falei da testosterona. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é maravilhoso. E ela me passou uma dosagem muito boa, porque a minha testosterona estava dentro dos padrões para a idade. Aí é que está a sacada do anti-aging, do trabalho ortomolecular e de médico que entende, que é o seguinte, eu não quero ter testosterona nos níveis de 40, 41 anos, 42, como é. Eu quero ter testosterona ao nível de 18 anos. Por quê? Porque, primeiro, ela não faz mal. E segundo, nós envelhecemos por uma deficiência de testosterona e não o contrário. E não é o contrário, quer dizer, não é o envelhecimento que vai provocar ou irá provocar a deficiência de testosterona, é o contrário. É a deficiência de testosterona, que é um hormônio que depende de inúmeros fatores que a gente já falou aqui, inclusive nesse curso de R$50 eu vou falar mais de testosterona lá, mas é a testosterona que cai ao longo da vida, e ela tem uma relação direta com a energia ancestral, obviamente, ela cai ao longo da vida, que irá comprometer a saúde física, o desempenho, a hipertrofia, a saúde óssea, a saúde sexual. Então é o contrário. Então eu não quero ter testosterona em níveis da minha idade, eu quero ter testosterona nos níveis de 18 anos, porque ela é bioidêntica. Isso aqui previne depressão. Recomendo, vai no endócrino. A Ruth está perguntando, mulher pode tomar? Pode, mas numa quantidade menor, mas eu digo, aqui nesse caso já é uma suplementação modulada por um médico. Então procura um endócrino que entenda, ou se não procura um ortomolecular. Eu sempre pergunto antes, eu ligo lá para marcar, você, ou pergunta secretária, ele entende de hormônio bioidêntico? Porque você tem que fazer essa indagação quando a pessoa for passar para você. Olha só, presta atenção. Quando você for ao médico e a pessoa for passar um hormônio, principalmente vocês, mulheres que estão adentrando na menopausa, você pergunta se esse hormônio é bioidêntico ou sintético. Porque o hormônio sintético, ele é cancerígeno. Isso já está provado, mas nós temos uma surdez dentro do ambiente acadêmico médico que não aceita isso, e que nem que não aceita, eles não escutam isso, eles não percebem isso. Tá? O sintético é cancerígeno. Eu tenho experiência dentro da minha família. Tá bom? Então, observem isso. Sempre peçam hormônio bioidêntico. Tá? Uma outra coisa que eu vou recomendar como cardápio da longevidade é o 5-HTP que eu tomo, que é maravilhoso. O 5-HTP
a molécula, é o receptor que irá acoplar no triptofano e que irá formar serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor extremamente importante para estabilizar o humor, melhorar a sua resistência ao estresse, porque a serotonina te dá bom humor, ela melhora, ela te dá condições de você ter satisfação. Então é importante porque a serotonina, ela age a partir de regiões, de centros neurais que vão melhorar a sua qualidade de vida diante da sua manifestação, vão melhorar, vão qualificar a sua manifestação, a satisfação. Tem relação direta com o elemento metal, com o pulmão, com a essência pô. E também a serotonina, ela é precursora, ela é matéria-prima da melatonina. A deficiência de melatonina provocada pelo estresse generalizado, normalmente criado pela frustração. A mãe da insônia é a frustração, tá? E a frustração é fácil você ter tido ela lá na sua infância, aquilo que a gente já conversou. Então, quando você tem uma frustração latente que fica mexendo, ela tá criando problemas no seu fígado, que está criando problemas na secreção, na produção e secreção de melatonina por parte da pineal. Então, a melatonina, ela, para existir, ela depende de serotonina, que é bem a regência de relação que a gente tem entre metal e madeira, né? Metal, serotonina. Madeira, melatonina. Então, mais uma coisa. E a insônia, ela é um dos principais agentes de envelhecimento. Então, a insônia, ela vai consumir a sua energia ancestral, porque você ficará produzindo durante o dia, a vigília, inflamação o tempo todo. Por quê? Porque se você dorme pouco, você vai perder, você não teve tempo suficiente, e o sono tem que ser de 6 a mínimo 6, no máximo 10, dependendo do seu biotipo. Então, quando você dorme pouco ou não dorme, você perde o momento, ou você perde parte do momento, que é biologicamente o responsável pela regeneração dos tecidos, pela desintoxicação energética. E então dependemos da melatonina, porque ela é um sinalizador do sono, como a gente falou. E a melatonina depende da serotonina. E a serotonina, então, tudo está casado, vocês estão entendendo? Tudo está casado. O exercício aeróbico, a corrida, a caminhada também são importantes, tá? Eu vou falar disso lá mesmo no curso, que é melhor, porque eu vou falar da aula, vai ter uma aula sobre obesidade, a obesidade como sendo a causa da baixa libido, da deficiência de testosterona. Aqui eu tenho o último elemento da nossa aula de hoje, que eu estou batendo recorde hoje, 1 hora e 42 minutos de aula. Mas também é muita coisa, é muita experiência prática, né? Eu já falei, eu acho que eu nunca conversei com vocês, quem é mais habitué aqui, quem está mais presente na audiência, eu acho que eu nunca conversei sobre esses elementos, que eu pouco falei de acupuntura aqui, né? Agora esse tríbulos aqui é maravilhoso, e o tríbulos, ele é um agente natural, precursor de testosterona, então ele melhora o desempenho sexual e a libido. Entendeu? Ele melhora a libido. Para mulher, eu recomendo 150 miligramas. Para homem, esse aqui, ó, a gente comprou essa semana, inclusive, que o Paraguai abriu. Custou quanto, hein? Acho que foi $9 ou $10, uma coisa assim. Mas eles já estão fazendo de 1000 miligramas, tá vendo? É muita coisa, mas é muito bom. É muito bom. Então ele melhora a libido. Quem
se você for tomar, você mulher, só dá uma pesquisadinha sobre o efeito do tribulus na questão da concepção, do anticoncepcional. Parece que tem alguma coisa lá que pode dar problema. Como a aula é destinada à saúde energética do homem, né? E eu te digo, se você entendeu tudo isso aqui, quando você sentar na frente do seu paciente e você identificar tudo isso, você já começa, você já deve fazer isso agora, você anota, amanhã você revisa, você já começa a passar para ele o que é bom para testosterona, você começa a dar as dicas. Se você quer fazer isso com o seu marido, ao invés de chegar lá, vamos mudar, não sei o que, não, começa a colocar na dieta, começa a induzir, use estratégias inteligentes, que você, mulher, é muito mais sábia do que o homem, use estratégias inteligentes para poder ajudá-lo nessa condição. Você começa com a suplementação, entende? E assim vai desenrolando, né? O negócio demora às vezes e tal, mas o importante é você focar no objetivo. O seu objetivo é ajudar seu marido, seu irmão, seu pai ou seu paciente a ter uma qualidade de vida melhor a partir da testosterona, da libido, a partir de agentes que são economizadores naturais de energia ancestral. Entende? Então vamos lá. Então, vocês estão perguntando aqui, ó, 150 miligramas é para mulher, fechou. Vitamina D3 é maravilhosa, o zinco também, o beta-caroteno também, tá? São elementos importantes para desintoxicar. Usei já, mas hoje não uso mais, então eu costumo aqui nessas aulas falar mais o que eu uso, mas o zinco e a vitamina D3 também são agentes imunológicos importantes até para prevenir o Covid, né? Faz prevenção, né? O que mais? Homens, eu tomo 1000 miligramas como aquele ali, né? O que mais vocês perguntaram aqui? Alguém perguntou se na Itália tem. Eu acho que tem. Tem. Isso aí tem por todo lugar. Tem. Deixa eu ver. Bom, é isso. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu quero aqui, antes de ir embora, enquanto eu falo, quem estiver aqui neste momento, nós estamos com 145 pessoas. Quem aqui que está nesse momento é a primeira